Olá, Juliano Correia aqui, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica. E hoje eu tô com vontade de falar sobre luto, né? Um assunto importante, difícil, doloroso. Sobre luto de forma geral, é claro, mas também sobre um tipo específico de perda que desde sempre eu fico na dúvida se deve ser considerado um tipo de luto ou se os processos de luto cabem para esse tipo de perda. Então fica até o fim e vamos ver o que tu acha. Lembrando sempre que essas nossas conversas elas ficam disponíveis no meu canal no YouTube, um vídeo, e no meu podcast no Spotify, Juliano Correia Psicanalista, aí só em áudio, que oferece mais mobilidade, digamos assim. Então o luto, né? Eu quis vir falar sobre isso hoje porque recentemente eu escrevi uma crônica que está no meu site, julianocorreia.com. O título é O Colorido da Vida. E que eu escrevi por causa de duas lembranças que vieram juntas e acabaram me fazendo pensar nessa questão do luto. Tem uma vasta bibliografia sobre luto na psicanálise, né? Eu não vou ir por esse caminho porque não é objetivo aqui de ficar desembuchando teoria ou referências bibliográficas. A gente pode começar pelo início. No meu caso vai ser meio início e fim, porque eu não vou, como eu já disse, ir por esse caminho. Mas o texto clássico sobre luto é o texto do Freud, Luto e Melancolia, de 1917. 17, né? Acho que é. Publicado em 17, né? Ele escreveu antes, acho que em 15. Enfim, não importa. Luto e Melancolia é um texto muito importante da psicanálise. Para determinadas vertentes ele é muito mais importante ainda, né? Por exemplo, para Melanie Klein. E nesse texto, Luto e Melancolia, né? O título, como Freud faz muito e muito bem, ele já é autoexplicativo, ele vai falar sobre o luto e a melancolia. Uma coisa já para esclarecer, já de início aqui, a melancolia que ele fala é a depressão. É uma questão terminológica, classicamente na psicanálise se chama de melancolia, né? Na psiquiatria se chama de depressão, e aí tem vários tipos de depressão. O fenômeno é o mesmo, tá? É só uma maneira diferente de chamar. Então ele vai falar sobre esses dois acontecimentos, digamos assim, do luto e da melancolia, até para diferenciar um do outro. E qual é a diferença principal? Né? Tem duas diferenças principais, eu acho. Eu não sei se isso é uma coisa geral, se tu, por exemplo, pensa assim ou já pensou assim. Eu, quando estava na faculdade, começava a ouvir sobre essas coisas, e eu não sei se eu li isso em algum lugar ou se era uma coisa da minha cabeça. Mas eu tinha uma ideia assim que a diferença entre os dois é que o luto era por uma perda. Então tu tinha um motivo para estar triste, deprimido, enfim, independentemente do grau. Já a melancolia era essa tristeza arrasadora sem motivo, né? E essa minha ideia, na verdade, não tem nada a ver, né? Pode ser sem motivo, mas a questão principal de diferenciação entre ambos não é essa, né? Na melancolia tem perdas também. Não é a tristeza que não vem do nada que vai diferenciar uma ou outra. Então o que vai diferenciar? Nesse texto mesmo Freud diz, ele coloca aspectos, né, característicos de cada um e são todos os mesmos, sabe? Ter sofrido uma perda, de ter tristeza muito grande, tudo vai se repetindo com uma importante diferença, que é a autorrecriminação. O
que está presente na melancolia está ausente no luto. Pode ter até um pouquinho, mas é uma coisa muito de leve. Como assim autorrecriminação? Vamos pensar em exemplos, tá? Do luto. E só um parêntese, né? Um parêntese duplo, na verdade. Eu tô falando sobre luto, eu vou falar muito sobre perdas, sobre mortes, né, de pessoas. Luto não é só quando alguém morre, tá? O parêntese duplo que eu falei porque eu lembrei agora que eu tenho uma outra crônica no meu site também, que é Perdas Sem Danos, que trata desse assunto também. Mas assim, o luto não é só por perdas enfim, de alguém querido que morreu, tá? É qualquer tipo de perda. Então, por exemplo, tu termina um namoro, se instala um processo de luto, tu se muda de cidade, tem um processo de luto, tu se forma na faculdade, sei lá, tem um processo de luto. Eu tô dando esses exemplos até para mostrar, porque, por exemplo, se mudar de cidade, bom, tá, não sei por que tu tá se mudando, mas eu tô imaginando assim, tu tá se mudando de cidade porque tu tá indo para uma outra cidade em que tu tem melhores oportunidades, ou a tua vida vai ficar melhor lá. Mesmo assim tem um processo de luto. Se formar, pô, a gente faz a faculdade 5 anos, 4 anos, independentemente do tempo que seja, é com o objetivo de se formar. Então se formar é uma grande alegria, mas tem um processo de luto. Então assim, é sobre perdas. Tu tem uma perda, é normal que se tenha um processo de luto. Mas voltando então ao exemplo que eu ia dar, a gente pode pegar no namoro. O namoro termina. Sabe aquele namoro que termina em comum acordo? Um entra com o pé, o outro entra com a bunda? Então vamos pensar nesse aí. Então vamos pensar que no teu caso tu entrou com a bunda e o teu namorado, namorada, sei lá, entrou com o pé. O que acontece depois? Eu sei que muita coisa acontece, tem muitos sentimentos envolvidos, às vezes juntos, às vezes um depois do outro. Pode ter, é claro que pode ter numa situação dessas, aquele sentimento de tipo, eu não fui bom bastante, ou coisa do tipo, né? Agora tem um sentimento que ele sempre vai estar presente, e não só nessas situações, quando alguém morre é assim também, tá? E que muitas vezes a gente tem dificuldade até de falar ou de admitir isso, mas que é o sentimento de raiva. Raiva de quem nos deixou. E porque a gente está sofrendo porque foi abandonado, sabe? Então, nesse exemplo que eu dei do namoro, tu pode até pensar, não fui bom o suficiente, ou sei lá o quê. Mas, né, tem uma coisa que vem com muita força também, que é do tipo, filho da puta, me deixou, tomara que morra. Sabe? Pode não ser tão extremo assim, mas vai meio por aí. Na melancolia, isso geralmente está ausente e o que tem é a recriminação. O Freud, nesse texto, ele explica tudo bem direitinho. É como se essa raiva por ter sido abandonado, ela é voltada para o próprio eu. Então, todas aquelas recriminações ou agressões que seriam voltadas para quem te abandonou, elas são voltadas para a própria pessoa. Então, essa é a diferença principal. A outra diferença que eu tinha falado, e que tão importante quanto, é que o luto é um processo normal. Normal e esperado que aconteça. A preocupação, talvez, que a gente possa ter é quando não acontece o processo de luto. Porque ele é normal, é desejável, é saudável, faz parte da perda. A melancolia ou a depressão, ela não é exatamente um processo normal. Ela é uma psicopatologia. E uma psicopatologia até de uma gravidade maior, ela é mais regressiva, como a gente costuma chamar na psicanálise. A melancolia,
ela está classicamente classificada, né? Entre as psicoses. Então, assim, é uma psicopatologia e é uma psicopatologia séria. O que isso diferencia uma da outra? Diferencia porque, assim, num processo de luto, tu vai passar por todo aquele sofrimento após a tua perda e depois tu retoma e segue a vida. E eventualmente tu pode ter isso de novo quando tu tiver outra perda. A gente vive tendo perdas na vida, né? Na melancolia é diferente, é uma forma privilegiada de adoecimento. Então, a pessoa não vai ter um único episódio depressivo na sua vida. Não, ela vai ter aquilo repetidamente, sempre que, como que a gente poderia dizer, acontecer algum problema, acontecer alguma coisa mais grave, essa é a maneira dela lidar. Psicopatologia, geralmente, elas são, a gente costuma dizer isso, né? Elas são rígidas, ou seja, tu só consegue encontrar uma maneira de lidar com o problema, é sempre a mesma, né? No caso da depressão, são os sintomas todos depressivos, de falta de ânimo, né? Não conseguir sair da cama, pensamentos suicidas também, né? E a autorrecriminação, que é essa marca registrada. Então, assim, vou seguir um pouquinho mais nessa comparação. Eu vou dizer uma coisa agora que talvez ela seja polêmica, ela soe polêmica, mas eu já vou me explicar na sequência. Eu não sei se uma pessoa em luto necessariamente ela teria que se tratar. Por exemplo, né? Uma psicoterapia, uma psicanálise ou alguma outra psicoterapia. Ah, mas não ia ser melhor para essa pessoa estar se tratando nesse momento tão difícil? Isso não poderia até ajudar a que esse processo demorasse menos? Sim, com certeza, não tenho nenhuma dúvida de que sim. É claro que ajudaria. Então por que eu estou falando que não precisaria se tratar? O não precisaria se tratar não é que não precisaria, mas é no sentido assim, ó. O luto é um processo natural. É um processo, como eu falei, natural, desejável, tal. Então, assim, o luto ele vai passar, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, pode ser mais sofrido, menos sofrido, mas ele vai passar. Se tu se tratar, ele vai passar. Se tu não se tratar, ele vai passar também. É diferente da melancolia. Né? Melancolia eu não diria que, talvez, pode ser que seria bom se tratar. Não, na melancolia é necessário que se trate. Agora, qual é a outra diferença que eu estou fazendo entre essas duas situações? É que se eu vou atender uma pessoa num processo de luto, eu não tenho nenhuma diferenciação para fazer naquele atendimento. É claro que a gente simpatiza com o momento da pessoa, é claro que a gente vai dar muita atenção para essa dor, desse luto que ela está passando. Mas quando eu digo que não tem nada diferente, é no sentido assim, é um tratamento normal, porque o luto é uma situação normal. No caso de uma melancolia, é diferente, porque eu vou, enfim, me utilizar de técnicas, eu vou ter determinados manejos, eu vou ter determinadas posturas num tratamento de uma depressão que eu não vou ter nos outros tratamentos, que a gente costuma dizer de neuróticos comum, né? Das pessoas que têm seus perrengues da vida aí. Por isso que é tão importante a questão do diagnóstico. Eu não gosto dessa palavra, né? Pra gente usar na psicanálise, diagnóstico. Ainda vou falar em algum outro momento sobre isso. Mas por isso que é tão importante, mesmo que a gente esqueça a palavra diagnóstico, nas primeiras consultas, tu ter um entendimento bem claro do que se trata. Do que se trata, de qual é o funcionamento, quais são os principais mecanismos que aquela pessoa utiliza.
Por quê? Porque os tratamentos vão ser diferentes. Então, assim, se tu começa um tratamento com uma pessoa que sofre de depressão e tu não se dá conta disso e tu começa a tratar como outra pessoa qualquer, vai ser um desastre, não vai dar certo. É nesse sentido que eu tô falando. A gente oferece tratamentos diferentes. É uma ideia, né, bastante winnicottiana, né, de Winnicott, que já se iniciou lá com Ferenczi, né? Mas que o Winnicott dizia que a gente tem que se adaptar à pessoa que a gente atende. A gente tem que se adaptar ao ritmo da pessoa, às demandas da pessoa, né? Não é agradar em tudo que a pessoa quer, mas as pessoas têm ritmos diferentes, têm necessidades diferentes e a gente vai se adequar a esses ritmos e essas necessidades. Então, agora acho que a gente pode deixar a melancolia ou a depressão, né, um pouquinho de lado e ficar só com o luto, agora que ele já está bem explicado, né? O luto ele vai ser mais grave, menos grave, né? Mais doloroso, menos doloroso, vai levar mais tempo, menos tempo, por uma série de razões, né? Uma delas, que eu acho que é muito importante, é qual foi a perda que se teve, né? Como eu disse antes que eu ia focar mais em perdas de mortes de pessoas, né? Quem foi aquela pessoa que morreu? Né? A gente costuma falar, eu acho, de uma maneira geral, assim, sei lá, quando tu perde pai, mãe, né? São coisas mais graves. Pode ser, mas não necessariamente, depende da relação que tu tem com teu pai e com tua mãe. Tem gente que odeia os pais, sabe? Então, assim, o que importa, eu acho, não é sei lá, o grau de parentesco, por exemplo, mas sim o que essa pessoa significava na vida de quem ficou, né? De quem perdeu essa pessoa. E aí eu acho que isso é um elemento que vai fazer muita diferença em como que esse luto vai ser elaborado, né? O Freud chamava o trabalho de luto. Que trabalho é esse que ele falava? É porque nessa pessoa que se foi, a gente tinha uma grande quantidade de libido investida nela, né? Libido é um investimento amoroso. O Freud, inclusive, tem um texto que ele diz, a gente pode definir libido por tudo que engloba a palavra amor, todos os tipos de amor. Então é um investimento amoroso que tu tem naquela pessoa e aquela pessoa desaparece. E aí, esse teu investimento, ele fica sem ter para onde ir. Então, o processo de luto é um tempo que demora para a gente recolher esse investimento, sarar as feridas e lá pelas tantas fica livre para fazer outros investimentos amorosos desse tipo. Se for ver, né, eu tenho umas ideias estranhas às vezes em relação a isso, mas assim, que é um processo, é claro que ele é, né, muito sofrido, muito doloroso, assim, mas ao mesmo tempo ele é um processo bonito também, sabe? Não estou falando que seja legal, mas ele é bonito no sentido porque eu acho que é um movimento bonito que a gente faz, necessário de se fazer. Agora, eu tinha falado no início de um tipo de perda que eu achava especial, né? Tem a ver por um trabalho que eu fiz numa instituição aqui em Porto Alegre há muitos anos atrás já, mas enfim, que me marcou bastante. Qual é essa perda que eu tô falando que eu acho que é diferente? É a perda de um filho. Pode até não ser universal, no sentido assim, pode ter gente que, sei lá, perdeu o filho e teve outras perdas e outras perdas foram mais devastadoras do que perder o filho, né? Mas assim, eu acho que são exceções. E por que eu tô falando que essa perda ela é diferente? É porque assim, eu dei o exemplo antes, né, de pai e mãe.
e a gente pode pensar avós, avós mais ainda, né? É esperado que os pais morram primeiro que os filhos, né? Tu pode perder um irmão também, mais novo, mais velho. Ok, eu não tô desmerecendo a dor dessas perdas, né? Ou como eu falei antes nos exemplos, relacionamentos que terminam e tal, né? Um casamento que termina. É tudo doloroso. Eu só tô dizendo que faz parte da vida, né? Ah, mas quando eu me casei não era para terminar, era para ser para sempre. Ok, eu entendo. Só tô dizendo assim, os relacionamentos terminam também. Quando a gente perde um filho, aí eu acho que tem uma coisa bem... Tem várias coisas, na verdade, né? Mas uma bem diferente que é a ordem natural dos eventos, ela é destruída. Porque qual é a ordem natural? A ordem natural é o filho suplantar o pai, né? Enfim, isso aí tem muita coisa sobre isso. Eu estava lembrando agora de um outro texto do Freud, inclusive, que é o texto do narcisismo, né? E que ele fala do amor dos pais pelos filhos, daí que ele vai explicar o narcisismo, isso é outra história, né? Mas eu lembrei do exemplo que ele dá, e que é tão comum, né? Então, assim, os pais fazem as coisas para os filhos. Então, por exemplo, assim, eu não... Né, por questões da minha vida eu não tive possibilidade de estudar, mas agora meu filho vai ter, né? O que o Freud discute sobre isso é que, bom, talvez o filho não queira, né? Mas um desejo do pai, não importa. Mas assim, esse exemplo ele serve para isso que eu estou falando, que é nesse sentido assim, o filho vai adiante. Tô falando filho, tu entende, né? Vale para filha também. Enfim, o filho vai adiante, né? Ele leva, sei lá, o nome da família, ele leva os próprios desejos. Então, é uma coisa de como se fosse permanecer vivo através da vida do filho. É a ordem natural das coisas, os mais velhos morrem primeiro, né? Eu sei que não é sempre o que acontece, mas na maioria das vezes é o que acontece. Quando o filho morre, toda essa estrutura, que a gente poderia dizer que ela estaria bem armada, ela desaba completamente, né? Então, assim, o futuro, ele desaparece, pensando que o filho é o futuro. Então isso aí, tu consegue entender? Dá um nó e uma reviravolta que eu acho sem igual para qualquer outro tipo de perda que a gente vai pensar. E aí o que eu sempre me questionei é se nessas situações cabe a gente falar sobre luto, sobre o trabalho de luto, que nem o Freud falou. Será que acontece assim? Se a gente comparar com as outras... Eu não gosto de ficar comparando perda, porque parece que a gente está comparando dor, né? Quem que sofre mais. Eu odeio isso, porque a dor é de cada um e a de cada um é sempre a maior. Eu estou propondo como um exercício aqui para a gente pensar. Será que nesse tipo de perda, na perda de um filho, acontece da mesma forma que as outras perdas o processo de luto? No sentido daquilo que eu falei, de recolher a libido, depois a libido fica livre para te investir para outras coisas, né? O investir para outras coisas, daí eu não sei o que poderia ser, se tu tem outros filhos, investir neles, ou daqui a pouco ter outro filho, enfim, adotar uma criança, não sei, mas será que cabe a gente falar sobre luto? Eu estou perguntando porque eu acho que é uma coisa importante da gente pensar, né? Até porque, enfim, a gente atende essas pessoas também. Eu sempre fui de uma ideia e eu continuo com essa ideia de que não é adequado a gente falar sobre luto nesses casos. Eu acho que
de uma forma geral, assim, não se instaura um processo de luto. Ou até ele se instaura, mas não é aquele trabalho de luto esse que a gente conhece. Não, esses casos não se encaixam naquilo que eu tinha falado antes, que se procurar terapia é bom e se não procurar o luto passa igual. Não, esses aí eu já colocaria, não, tem que procurar, vai lá, procura. Porque eu acho que a gente tá diante de alguma coisa diferente. Ah, mas então essas pessoas nunca se recuperam. Então, aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. Acabei de dizer, né, que eu não acredito que ocorra um trabalho de luto completinho, desse jeito como acontece nas outras situações, né? Disso que eu estou repetindo aqui, da libido ficar livre para fazer outros investimentos. É claro que essas pessoas continuam vivendo, e é claro que elas aproveitam coisas da vida, elas têm prazeres, elas podem ter outros filhos, ou seja, tem todo esse lado que ele parece bastante adequado com o trabalho de luto. Só que eu acho que nessas pessoas é como se houvesse uma divisão, entende? Fica esse lado adequado que vai adiante e tal. Agora um outro lado ele fica morto. Ou seja, eu acho que tem esse outro lado, como se fosse um compartimento assim, ele nunca se recupera. Não existe luto a ser feito disso, porque é uma coisa numa intensidade, assim, numa estupidez que ela ultrapassa muitos limites. Eu não sei se de repente tu conhece alguma pessoa que passou por isso, né? Eu acabei conhecendo várias por causa desse trabalho que eu fazia. Mas assim, existem relatos, né? As pessoas falam sobre isso. Pessoas que já passaram por isso e eu acho que a maioria, quase todo mundo, fala meio nesse caminho que eu tô colocando. Tá, então uma pessoa dessa tá perdida, né? Então não adianta nem se tratar, né? Se tem a parte que tá morta e tal. Não, adianta muito se tratar. Inclusive por isso que eu disse, eu acho que essa pessoa com esse tipo de perda é muito mais necessário que ela se trate do que algum outro tipo de luto, né? Ah, mas então tu vai conseguir reanimar, reavivar a tal da parte morta? Olha, eu sou bem sincero, eu não acredito que isso possa acontecer. Agora, o fato da gente não poder restaurar alguma coisa, e na verdade, restaurar a gente nunca consegue em nenhuma situação. Agora, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa. O que eu queria destacar é essa ideia, sabe? E que na verdade, assim, eu falei que eu não ia ficar citando literaturas e autores e coisa, né? E não fiz, e não vou, mas só estou dizendo, não é uma ideia minha isso aí, exatamente, assim. Eu não estou aqui falando no sentido, olha só o que eu descobri, né? Não, porque tem autores que falam sobre isso também. Que tem as suas concepções que vão por esse caminho. Então eu fiquei com vontade de dividir esses pensamentos hoje e antes de encerrar até tem uma outra questão que eu tenho também em relação a isso. Eu não vou falar sobre ela porque eu realmente tenho dúvidas assim. Eu tenho um problema, na verdade, eu tenho questões a resolver com o luto. Não estou falando dos meus lutos, eu estou falando psicanaliticamente, com a teoria do luto. Né? Tem coisas aí que não sei, parece que para mim às vezes não encaixa tão bem. Então, o que eu fico pensando muito, porque no caso dessas perdas, como eu falei, né, de perda de filho, inclusive agora só um parênteses, eu lembrei, o Freud ele perdeu uma filha dele,
que agora eu esqueci o nome dela, a Sophie, que era a filha querida do Freud, e aí poucos anos depois ele perdeu o neto dele, que se eu não me engano era o filho da Sofia, que daí fica totalmente trágico, né? Mas mesmo que não fosse, mesmo que não seja, mesmo que eu esteja lembrando errado. E tem cartas dele que ele fala sobre isso. Então ele fala da dor terrível quando ele perdeu a filha, e quando o neto dele morre, ele fala umas coisas muito tristes, assim, eu me lembro de uma parte que ele diz assim: ele representava o futuro e levou o futuro consigo, né? Que é aquilo que eu falei, um tipo de perda que te quebra na continuidade do tempo. Então isso é uma coisa muito terrível. Mas voltando à pergunta que eu ia fazer, é a seguinte: eu acho que então nessas perdas acontece esse tipo de coisa, que a gente não pode falar de luto ou de trabalho de luto normal, né? Porque tem essa parte, eu acho que morre mesmo. Nessa crônica que eu falei que está no meu site, O Colorido da Vida, que eu lembro de é um trabalho de TCC, na verdade, que eu orientei, e que muito pesado, assim, mas muito bom também, que falava sobre essas coisas. E um dos pais entrevistados, ele dizia, depois que o filho morreu, de que ele enxergava as coisas preto e branco. Ele não via mais cor nas coisas. É uma coisa, assim, poética até, de bonita e devastadoramente triste também, né? Ele dizia que ele via todas as coisas murchas, as árvores, as plantas, a grama, tudo tinha murchado, ou seja, estava tudo sem vida. Então, assim, eu desde sempre tenho essa ideia. A pergunta, que já faz 10 minutos que eu estou anunciando ela e não faço, é que eu muitas vezes penso se em outros tipos de perda que não agridem a continuidade temporal. Outras perdas como essas que eu falei, sabe? De algum familiar desses, né, mais velhos, né? Pai, vô, vó, mãe, enfim. Ou mesmo as perdas de pessoas que não morreram, como término de um relacionamento. Será que dependendo da intensidade dessa relação, ou do que foi investido, ou imaginado, ou até fantasiado, será que nessas perdas não pode acontecer um processo mais ou menos parecido? Mais ou menos parecido, que eu quero dizer é em que o tal trabalho de luto não funciona muito bem e que talvez se abra um compartimento menor, pode ser, não sei, morto também. Entende que de alguma maneira mexa com o futuro? Eu vou deixar como pergunta isso. Se eu estou fazendo a pergunta, né, provavelmente é porque eu tenho uma opinião mais pro lado que sim. Mas não é algo que eu tenha trabalhado, ou teorizado, ou pensado muito. Então por isso que eu quero deixar a pergunta. Então por hoje é isso. Se inscreve no canal, dá um like, porque é muito bom a gente debater psicanálise, né? É uma coisa que eu gosto muito, das coisas que eu mais gosto. O assunto hoje era meio pesado, né? Meio triste. Espero não ter deprimido ninguém. A ideia não era essa, né? A ideia, como sempre, é a gente trocar conhecimento. Mas então tá, era isso por hoje. Na próxima a gente continua falando sobre psicanálise, sabe-se lá o que virá, né? Até lá e um abraço.